Seu nível de disciplina definirá seu destino. A vida que você vive agora reflete a disciplina que você escolheu cultivar. Quando entendemos que nossa disciplina definiu nossa realidade de hoje e definirá o nosso futuro amanhã, podemos usar nosso autocontrole para transformar nossas vidas. 90% do sucesso em qualquer coisa vem da disciplina. Passamos anos na escola, mas infelizmente não aprendemos quase nada sobre isso. Hoje, vamos explorar 8 lições estoicas essenciais para fortalecer sua autodisciplina e seu controle emocional. Lição 1. Organize sua vida. A verdadeira disciplina começa com o respeito à nossa organização em todos os aspectos da vida. Não se trata apenas de gerenciar o tempo ou de como usamos nossa energia, mas de se alinhar profundamente à ordem, um princípio essencial da filosofia estoica. Imagine a dificuldade de ser disciplinado quando o ambiente à sua volta é caótico. A mesa de trabalho desorganizada, a casa bagunçada, com roupas espalhadas por todo canto e uma pia com louça de 3 dias. A organização, mesmo sendo simples, é fundamental para a nossa capacidade de manter a clareza mental e cultivar a disciplina diária. O estoicismo nos ensina que, ao organizar as pequenas coisas, estabelecemos a base sólida para enfrentar grandes desafios. Se você não consegue organizar seu espaço e administrar tarefas simples do seu dia a dia, como conseguirá lidar com problemas maiores? A organização vai além da aparência. É um reflexo da nossa disciplina interior. Aplicar o estoicismo significa transformar a disciplina em uma força interior. Para mudar de ambiente, você primeiro precisa mudar seus valores internos. E a base de uma disciplina verdadeira está na organização cuidadosa do nosso espaço. Transformar o caos em ordem, sob a orientação estoica, permite que a clareza mental prevaleça, que a determinação floresça e que a verdadeira disciplina aconteça. Lição 2. A batalha contra o prazer imediato. O seu corpo é estúpido, você deve salvá-lo de si mesmo. Muitas vezes nosso corpo e nossa mente precisam ser protegidos de suas próprias armadilhas. Seu corpo deseja a satisfação imediata de uma boa refeição, mas acaba passando do limite e se empanturrando de comida. Seu corpo quer beber para descontrair, mas acaba se tornando um abuso, com você acordando no dia seguinte cheio de ressaca e vergonha. Seu corpo quer descansar um pouco antes de trabalhar, mas quando menos percebemos, a procrastinação tomou conta. Sua mente tem curiosidade natural, mas ao mergulharmos em uma avalanche de informações e atividades, estamos apenas nos sobrecarregando. Ansiedade, estresse, fadiga mental, tudo isso resulta de não respeitarmos nossos próprios limites. O mesmo vale para o impulso de gastar. Um prazer passageiro em comprar algo novo pode se transformar em um total descontrole financeiro, com você comprando muito mais coisas do que você realmente precisa. Seu corpo e sua mente querem te fazer acreditar que você pode lidar com as consequências depois, e pior, que elas não são prejudiciais, minimizando seus impactos em nossas vidas. Temos que ser inteligentes e impedir isso antes que aconteça. Se você se sente mal depois desses excessos, seja física, mental ou financeiramente, será que a satisfação inicial realmente compensou? Se você se sente sem autoconfiança depois de procrastinar, se está perdido financeiramente, se afundando no cartão de crédito e dívidas, se sente sua mente cansada e sobrecarregada, será que foi realmente tão bom assim ceder? Não pense apenas no prazer que terá. Pense no que isso tirará de você. Pense em como você vai se sentir depois, quando sua autoconfiança e autoestima estiverem abaladas, ou quando se olhar no espelho, perdido, se perguntando como toda essa situação aconteceu. A autodisciplina não é uma restrição. Não é sobre se privar do excesso porque é considerado um pecado ou moralmente errado, mas sim uma forma de evitar uma vida cheia de sofrimento desnecessário e consequências negativas que criamos para nós mesmos, quando cedemos a cada impulso e desejo desenfreadamente, sem qualquer tipo de restrição e critério. Escolher o autocontrole é não criar nosso próprio inferno pessoal no presente. É importante entender que abstinência e restrição não são a mesma coisa. A abstinência significa evitar algo completamente, enquanto restrição busca moderação, uma virtude estoica. Trata-se de saber como abordar as coisas de maneira equilibrada e apropriada, com base em nossos corpos.
Ser disciplinado não significa nos privar ou abrir mão da felicidade, mas agir com responsabilidade e entendendo os próprios limites. É saber quando parar, antes que as coisas fiquem fora de controle, como sair da mesa antes de comer demais, ou apreciar uma bebida em vez de querer tomar todas as latinhas da festa. Consiste em ter a consciência de um descanso planejado e não por horas a fio. É fazer compras dentro do seu orçamento e aprendendo a gastar menos do que você ganha, vivendo dentro das suas próprias possibilidades. E aprender a ganhar mais dinheiro para aumentar seu orçamento com responsabilidade. Disciplina não é um castigo, mas uma maneira de evitar consequências negativas. É uma expressão de alto valor que prioriza sua mente sobre seu corpo, evitando distrações e prazeres temporários. Segundo o estoicismo, a razão deve prevalecer sobre seus impulsos e gatilhos emocionais. Dessa forma, controlando sua mente e optando pela razão, você transforma suas ações e seu destino. E antes de explorarmos a terceira lição, preciso te dizer que esse vídeo só chegou a você porque alguém antes curtiu, fez um comentário e se inscreveu no canal. Faça o mesmo para não quebrarmos essa corrente. Lição 3. Terapia de exposição. Sêneca era um dos homens mais ricos do Império Romano, tendo herdado uma grande fortuna de seu pai e aumentado sua riqueza por conta própria. Mas, apesar de todo o conforto e dinheiro que possuía, ele praticava uma espécie de terapia de exposição, um treinamento para enfrentar adversidades. Por 3 ou 4 dias no mês, Sêneca escolhia viver de forma simples. Usava roupas gastas, dormia no chão e se alimentava apenas de pão seco e água. Ele abandonava todo o conforto de propósito, garantindo que essa experiência fosse real e impactante. Além disso, ele incentivava seus amigos, como Lucílio, a também se exporem temporariamente ao desconforto. Por que ele fazia isso? Qual era o objetivo por trás dessas ações? Sêneca queria provar a si mesmo que poderia suportar desafios e enfrentar o que muitos cidadãos romanos viviam diariamente. Ao passar por essas dificuldades voluntárias, ele confrontava seus próprios medos, transformando-os em experiências reais. O que antes era uma preocupação na mente, se tornava algo com o qual ele aprendia a lidar. Essa prática fortalecia sua resiliência e o preparava para enfrentar as dificuldades reais da vida, especialmente durante a turbulenta época do imperador Nero. Quando a situação ficou crítica, Sêneca chegou a oferecer toda a sua fortuna para salvar sua vida, surpreendendo Nero, que não entendia como alguém poderia abrir mão de tudo. Sêneca sempre disse que ele possuía o dinheiro, mas que o dinheiro nunca o possui. Ele manteve uma distância emocional e psicológica em relação ao dinheiro, e não baseava seu valor, sua felicidade ou sua paz em suas riquezas. Ao contrário da abordagem estoica de Sêneca, muitos de nós evitamos o desconforto. Escolhemos o caminho fácil e acreditamos que sucesso é viver sem enfrentar dificuldades. Assim, evitamos desafios e buscamos sempre as comodidades da vida. Sempre temos o que queremos, na hora que queremos, agindo como crianças mimadas. Por que me esforçar no trabalho, se sempre alguém assumirá essa responsabilidade? Por que me esforçar na dieta ou na academia, se posso justificar meu peso pela genética ou pela minha idade? Por que aprender a controlar minhas emoções, quando posso culpar meu gênio ou meu signo? Quantas vezes você já não ouviu: sou explosivo porque sou de Áries, ou não tenho foco porque sou de Aquário? Não percebemos o quanto essa mentalidade nos torna dependentes, mimados e habilidosos em reclamar e justificar nossos comportamentos. Isso nos estraga e cria condições perfeitas para o fracasso e a frustração. Também nos tornamos medrosos e frágeis, dependentes do que nos traz conforto, e nos tornamos escravos com medo de perder essas facilidades. Sêneca falava de Apício, um romano que gastava fortunas em banquetes luxuosos e, ao descobrir que sua riqueza tinha acabado, se entregou ao desespero. Ele tirou a própria vida porque não queria viver de forma simples e sem luxos. Podemos escolher nos desafiar e crescer como Sêneca, ou nos desesperar como Apício e causar nosso próprio inferno. A autodisciplina começa quando enfrentamos desafios. A vida, inevitavelmente, trará momentos difíceis, e se estivermos preparados, poderemos enfrentá-los com mais força. Pessoas que desafiam a si mesmas são mais resilientes e, em última análise, mais felizes.
Tempos difíceis criam homens e mulheres fortes, enquanto tempos fáceis geram homens e mulheres fragilizados e acomodados. Lição 4. Não escravize sua mente. Dwight Eisenhower alcançou grandes feitos em sua vida. Lutou na Segunda Guerra Mundial, derrotou os nazistas e se tornou presidente dos Estados Unidos. No entanto, em 1949, ele enfrentou um desafio mais pessoal: conquistar a si mesmo. Depois de 38 anos fumando de 3 a 4 maços por dia, Eisenhower sabia que precisava largar o vício. Ele decidiu que o único jeito de parar era parar de vez, e nunca mais tocou em um cigarro. Ele enfrentou e dominou esse demônio interno. Essa escolha foi um ato de força de vontade, pois qualquer pessoa que tenha lutado contra algum vício sabe o quão difícil é se libertar e não ter recaídas. Para Eisenhower, cuidar do corpo e da saúde era um dever, e essa decisão lhe deu anos extras de vida, permitindo que ele continuasse a contribuir para o mundo. Depois disso, ele continuou sua trajetória de sucesso. Hoje, refletimos sobre nossos próprios hábitos. Estamos cercados de outros tipos de vícios, como redes sociais, cafeína, fast food, drogas, jogos de azar, do tigrinho e milhares de apostas. Não importa se esses hábitos são considerados aceitáveis ou não. O que realmente importa é se eles são verdadeiramente bons para nós. Assim como o hábito de fumar prejudicava a saúde de Eisenhower, nossos próprios vícios podem estar minando nossa felicidade sem que percebamos. Por que deixar esses hábitos controlarem nossa vida? Devemos permitir que ditem nosso comportamento? Por que permitir que nossas emoções respondam antes da razão? Nem o corpo, nem os hábitos, nem as emoções devem ser os chefes. Ser escravo mental de nossos vícios é algo que podemos e devemos superar. Pense bem, se você soubesse agora as consequências negativas desses hábitos, teria começado com eles? Continuaria permitindo que eles ditassem seu estilo de vida? Ter feito uma escolha errada no passado não te condena a repeti-la. O que importa é como você decide agir hoje. Não importa o quão bem-sucedido você seja agora, às vezes precisamos colocar nossas ações e hábitos à nossa frente, como soldados em formação, para vermos quem realmente está no controle. Devemos distinguir se somos os donos dos nossos hábitos ou se nos tornamos escravos deles. Talvez você tenha algum hábito prejudicial na sua vida, uma batalha que está enfrentando agora. A boa notícia é que nunca é tarde para vencê-lo. Inspire-se na história de Eisenhower, que parou de fumar após 38 anos. O que conta não é há quanto tempo você tem esse hábito, nem os momentos de fraqueza. O que realmente importa é a decisão que você toma hoje e como reage daqui em diante. Escolha parar agora, liberte-se desses comportamentos e decida que você não será mais escravo deles. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Pode ser a porta para um novo caminho para essa pessoa. 5. Encontre o equilíbrio. Kate, o sábio, era conhecido por sua notável temperança e vivia de forma simples, evitando ostentação. Ele usava roupas modestas, não gastava de maneira extravagante e muitas vezes trabalhava lado a lado com seus servos, bebendo do mesmo vinho e vivendo em uma casa modesta. Sua filosofia minimalista era inspirada em seu herói, Mânio Cúrio, um político romano que, no auge de seu poder, foi encontrado cozinhando nabos na própria cozinha, recusando subornos e mostrando que seu caráter e integridade não tinham preço. Kate também recusava presentes valiosos e recompensas políticas. Ele sabia que, quando desejamos mais do que realmente precisamos, nos tornamos vulneráveis. Embora esse estilo de vida possa parecer desafiador, é mais simples de ser vivido. Com menos preocupações, vem mais paz. Ninguém vive em paz lidando com credores à porta ou sendo escravo de um estilo de vida luxuoso que exige cada dia mais e mais. Quando pensamos em disciplina e em eliminar o que é supérfluo, geralmente imaginamos cortar distrações para sermos mais produtivos. No entanto, o estoicismo nos desafia a pensar fora da caixa e começar a enxergar todos os aspectos da nossa vida. Vivemos rodeados por pressões e tentações para acumular sempre mais, influenciados por anúncios e pelas redes sociais, que nos fazem acreditar que precisamos de certas coisas para sermos felizes. Como Sêneca observou, muitas vezes,
Compramos coisas só porque outras pessoas também compraram. Seguimos a maioria, não a razão. Se poucas pessoas fazem algo, não nos importamos, mas quando a maioria faz, imitamos, achando que está certo só porque é comum. Na época de Sêneca, não havia internet, mas o comportamento humano seguia a mesma lógica por uma razão simples, e a natureza humana não mudou. Por isso, é essencial desenvolver disciplina para construir seu valor, sem depender de fatores externos para medir seu merecimento. Lição 6. Aprenda a ser constante. Na antiga Roma, imperadores escolhiam herdeiros adotando jovens talentosos. Foi assim que Otávio, com apenas 18 anos, se tornou o herdeiro de Júlio César. Um ano depois, Otávio prometeu para os líderes de Roma que seguiria os passos de Júlio César. Apesar de ambicioso, Otávio não tinha pressa. Ele seguiu um caminho lento e cuidadoso, aprendendo com mentores estoicos. Governou com Marco Antônio por 10 anos, liderou o Senado por 5 e então se tornou Augusto César em 27 a.C. Com tempo e dedicação, transformou Roma de uma cidade de tijolos em um império de mármore. Essa transformação exigiu tempo, dedicação e atenção nos detalhes. A trajetória de Otávio ensina sobre o valor da constância e da disciplina. Muitas vezes, acreditamos que a motivação é tudo. Quando assistimos a um filme inspirador, lemos um livro empolgante ou ouvimos um podcast motivador, ficamos cheios de energia para agir. Decidimos ser mais saudáveis, se exercitar, ler mais, aprender um novo idioma e começar a investir. Mas quando a motivação passa, voltamos ao nosso estado normal. É nesses momentos que a disciplina realmente importa. A disciplina nos faz continuar, mesmo quando a vontade acaba. É o que nos mantém avançando, persistindo, mesmo depois que o entusiasmo desaparece. A lição de Otávio na filosofia estoica nos lembra da importância de seguir um ritmo constante. A verdadeira grandeza vem do compromisso e seguir em frente. Então desacelere, abrace a jornada e cresça com sabedoria. E aproveite para deixar seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar as notificações. Isso é algo simples, mas muito importante para continuarmos trazendo conteúdo de valor. 7. A vida difícil é a melhor vida. Imagine ter um café da manhã digno de um resort todos os dias. Esse era o estilo de vida sem limites do rei George IX, famoso pelo amor à comida. Com o tempo, ele engordou tanto que temia morrer sufocado ao deitar. Até a simples tarefa de assinar documentos virou um sacrifício, o que o fez criar um carimbo para evitar o esforço. Apesar de ser rei, ele negligenciava suas responsabilidades e viveu como se fosse imune às consequências, achando que seu corpo suportaria abusos sem limites. Entretanto, essa vida descuidada teve suas consequências. Em uma noite de verão em 1830, às 3h30 da manhã, ele enfrentou a morte. Surpreendido ao perceber que estava morrendo, ele agarrou a mão de um jovem servo e disse: "Meu rapaz, isso é a morte", como se estivesse surpreso por perceber que seus maus hábitos cobraram o preço final. Agora, se compararmos esse estilo de vida autodestrutivo com o exemplo inspirador do presidente americano Theodore Roosevelt, perceberemos como nossas escolhas diárias são acumulativas ao longo das nossas vidas. Theodore Roosevelt, que apesar de enfrentar problemas de saúde desde jovem, escolheu um caminho diferente. Ele se dedicou à atividade física e superou desafios. Mesmo na presidência, continuou ativo, praticando remo, boxe e caminhadas. Quem você acha que acordava se sentindo melhor? O preguiçoso rei George ou Roosevelt, o defensor de uma vida ativa? Roosevelt nos mostra que enfrentar desafios e manter-se ativo levam a conquistas maiores. Pense em todas as inovações que usufruímos hoje, criadas por pessoas que aproveitaram seus dons para transformar o mundo. A natureza deu a cada um dons únicos, somos seres incrivelmente evoluídos no topo da cadeia alimentar. O que você fará com suas habilidades? Só você pode contribuir com algo único, ninguém fará no seu lugar. Quer ser um fator de soma ou desperdiçar seus talentos? Ser fator de soma é deixar o mundo melhor por onde passa. Cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar da mente. Como disse Marco Aurélio, mente e corpo estão profundamente conectados. Cuidar do corpo vai além de treinos. É também sobre o que comemos e evitarmos o que nos faz mal.
Nossos corpos são como máquinas de alta performance e precisam do combustível certo. A vida traz desafios que estão fora de nosso controle, mas podemos controlar nosso compromisso com a melhoria pessoal. Então apenas escolha uma atividade e comece. A autodisciplina não é a negação do prazer. O verdadeiro prazer é a recompensa dos nossos esforços. Cuidar de nós mesmos não é um castigo, é como alcançamos grandeza. Não apenas exista, amadureça e prospere. Qual vida você escolhe a partir de agora? O mundo precisa da mensagem única que só você pode trazer. Tenha coragem para compartilhá-la. Comente, disciplina e comprometa-se a não apenas existir, mas a viver de verdade. 8. O silêncio é sua maior força. Embora os espartanos fossem conhecidos por sua coragem e força inabalável, uma qualidade muitas vezes esquecida era sua maestria na autodisciplina, especialmente na forma de falar. Os espartanos tinham uma habilidade única. Usavam poucas palavras para causar um grande impacto. Diante de ameaças de inimigos poderosos, respondiam com frases curtas e fortes, demonstrando uma resiliência que não era afetada pelo medo. Quando disseram a Leônidas que as flechas de Xerxes bloqueariam o sol, ele apenas respondeu: "Então, lutaremos à sombra." Quando outro inimigo ameaçou matar todos os soldados espartanos que atravessassem as muralhas, eles simplesmente responderam com uma única palavra. Os espartanos nunca usavam duas palavras quando uma bastava. Sempre evitavam os excessos verbais, também não entravam em discussões desnecessárias e nunca compartilhavam demais. A lição aqui é simples: falar menos é mais poderoso do que falar demais. Mesmo tendo autoridade para falar à vontade, os espartanos escolhiam o silêncio. Não sentiam a necessidade de se afirmar, provar seu valor ou mostrar inteligência falando o tempo todo, ou entrando em discussões sem sentido. Não existe nada mais chato do que alguém que monopoliza a conversa, seja no trabalho, na família ou com amigos. O famoso palestrante, que fala sem parar, sem respeitar o espaço dos outros e, principalmente, que fala sem que ninguém esteja interessado em ouvir. Ter disciplina para resistir à vontade de falar o tempo todo, de compartilhar cada pensamento e opinião, é uma habilidade valiosa. E é aí que a sabedoria dos espartanos ainda se mostra relevante. Zenão lembrava seus alunos que temos 2 ouvidos e uma boca, então devemos respeitar essa proporção e nos disciplinar a ouvir mais do que falar. Comente no caminho se você chegou até aqui e obrigado por assistir.